Olá, povo bonito, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Este programa, ele tem iniciativa da Rádio Capital e também do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. E antes da gente começar a falar com o nosso entrevistado de hoje, nós temos que agradecer aos nossos colaboradores, a Ornato Joalheiros, que está há 24 anos em Cianorte e tem uma grande opção em presentes. Hoje eu estou com um anelzinho aqui, ó, coisinha mais linda, tem uma cruz, tem Nossa Senhora, aqui Nossa Senhora das Graças, tem uns brincos lindos, além dessas artes sacras, essas joias sacras que ela tem uma linha completa em ouro, prata, relógios, então uma infinidade de presentes. Nós temos também conosco aqui a Carícia Moda Íntima, e lá na loja da minha querida amiga Rosana, vocês vão encontrar tanto roupas íntimas como de academia e também pijamas e roupas para a noite. E o Instituto da doutora Gabriele Valério de Medicina e Saúde. A doutora Gabriele, ela é médica integrativa e funcional. Então, ela faz tratamento de emagrecimento, reposição hormonal, se você precisa de reposição de vitaminas também, e um aconselhamento, um direcionamento para treino, é lá que você tem que procurar para ter um equilíbrio entre o seu corpo, organismo e também as suas energias aí para a revitalização. O Empório 3S, também aqui em Cianorte, com 2 lojas, nós tivemos o Marquinho e a Ruby esses dias aqui, né? Que é uma infinidade de produtos naturais de excelente qualidade, para quem precisa de alimentos com restrições, tem castanhas, tem mistura para bolos, tem para quem faz academia, tem toda essa parte. E o nosso parceiro, que é o Divino Amor, que hoje eu estou aqui com essa camiseta lindíssima, ó, de Nossa Senhora de Fátima, aproveitando aí a semana que nós estamos tendo aí da novena de Nossa Senhora. E lá vocês vão encontrar muitos artigos santos, né? Tem camisetas, mas também tem artigos sacros lá, infinidade de santos. E se você não encontrar, eles fazem pedido também e encontram o que você precisa, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui para mais um episódio e hoje com uma presença muito, muito especial mesmo. Uma pessoa que está passando alguns dias aqui em Cianorte com a gente e está encantando todo mundo aqui na novena. Então, hoje nós temos aqui conosco o Frei Silvio. Seja muito bem-vindo, Frei. É um prazer recebê-lo aqui. Eu gostei do encantando. Tá encantando. Já me imaginei com uma flauta assim, encantando todo mundo. Então. Mas tudo bem, é uma alegria. Olha, eu tô até orgulhoso. Eu nunca te vi assim, né? Toda Ó, louco, não espontânea, faz assim. comunicativa. Não, que legal. Gostei, Rosane. Muito bem. Então, nós queremos, não só eu, mas Cianorte, como o senhor está na novena de Nossa Senhora de Fátima, passando aqui quase 15 dias conosco, né? Isso. Então, nós queremos saber aqui de início já, quem é Silvio Mendonça Rocha Alvino? Muito bem. Olha aí. Esse nome quase como que é? Que quase de Ladrão de cavalo. Eu sou um frade, né? Carmelita Mensageiro do Espírito Santo, sacerdote da igreja também, que estou na comunidade dos Carmelitas Mensageiros há 20 anos, não é? E esse ano completo 21 e tenho 12 anos de padre. Sou nordestino de origem, né? Sou natural de Alagoas, mas há muitos anos moro em São Paulo. E, enfim, é isso, né? Um missionário, né, que também evangeliza através da música, tanto cantando quanto compondo e tocando em alguns momentos. E muito feliz, graças a Deus. E da família, Frei? Eu sei um pouquinho da história, mas... Como assim da família? A Fala pra mim. família, ué. O Frei, ele Eu sou o filho mais velho. Isso, filho mais velho de três De três irmãos, né? Isso. Então eu sou o mais velho, né? Tenho o Samuel, que é o do meio, ele é casado com a Fernanda, papai do Miguel. O Miguel já tá um homão já de 16 anos. Já tá grande. E tem a minha irmã caçula, que é a Soraya, que é religiosa também, do mesmo instituto. Ela também é Carmelita Mensageira do Espírito Santo e ela mora em Roma atualmente.
porque agora está estudando direito canônico, não Ah, que é? O legal. instituto pediu para que ela estudasse, e ela começou a estudar. Eu acredito que ainda falta um ano e meio, ou de 2 anos a um ano e meio para ela concluir os estudos dela. E ela canta também, né? Ela canta também. A É. gente, na verdade, iniciou com música, né? Eu tive uma experiência pessoal com a Renovação Carismática Católica, acho que no, em 96 ou 97, não lembro, quando eu fui para o estádio de futebol no Pacaembu, porque na época ainda existia grandes encontros de oração chamados cenáculos, e lá foi com o Padre Jonas, né, o pessoal da Canção Nova bem no início, então tinha muitas pessoas assim, bem expressivas da renovação carismática. E daí nós conseguimos passar um dia em oração lá, e foi nesse dia que eu tive uma forte experiência com o amor de Deus. E a partir de lá, sempre quando a gente tem esse encontro forte com a pessoa de Jesus, então eu costumo pensar assim, é um antes de Cristo e um depois de O Cristo. novo nascimento, né? Aí então ali começa o Silvio depois de Cristo. É claro, né? Assim, se que eu gosto de aprofundar as coisas, evidente, fui batizado, minha família era católica, e tudo, mas assim, essa experiência bem pessoal, né? Foi nesse momento, né, da minha vida. Eu tinha uns 17 anos, uns 17, E entrou para os carmelitas com quantos anos? 26, Vinte e 26 seis. anos. Depois de E nesse uma período, antes de entrar, vida normal, sei que teve outras vida profissões, né? normal, na Foi verdade, noivo, foi? já, É. já vem jogando assim. Uai! Pum. É, Não, é uma não, pergunta. Não, mas é legal a gente falar assim, porque não, eu tinha tinha uma vida vida normal, normal, né? né? Ainda tem, né, Frei? Vida normal. Tem, graças a É Deus. uma vida Ontem normal, mesmo, só que é ontem diferente. mesmo fui fazer pilates, olha aí. É uma vida mais normal Mas do que essa? é isso aí. E tá dolorido hoje ou não? Não, tá. Então tá bom. Não, mas é interessante que faz bem já. Como É, chama a moça lá? a Carol. Carol. Carol Padilha. Obrigado, Carol. Foi muito atenciosa. Pois é. E aí depois, depois desse batismo, né, teve a profissão que foi militar, né, Frei? Então, É, então, eu fui muitas coisas, né? Então, é. o que assim, o que acontece é o seguinte, quando a minha mãe era professora, mas ela ainda tinha aquele curso que é o magistério. Então, ela poderia, né, dar aulas até uma certa idade, até uma faixa Uhum. etária, né, por conta da formação. Meu pai era motorista de ônibus interrodoviário, interestadual, né? E, e o que ocorre é que lá no estado de Alagoas, infelizmente, principalmente naquele momento histórico do Brasil, era uma calamidade, né? Então, quem trabalhava na área da educação, inúmeras greves, Sim, salários atrasados, mas salários atrasados de meses, sim. não é? Então, chegou o momento que meus pais entenderam que seria melhor migrar a São Paulo para poder oferecer uma condição de vida melhor para nós, e também pensando na continuação, no sentido de que, olha, nossa cidade é pequena, não tem muitos recursos na época, então a gente, se estivermos em uma cidade maior, haverá uma possibilidade muito maior de empregabilidade, né? Eles Uhum. poderão seguir a vida normalmente. Então esse foi o motivo principal, né? Econômico da família. Foi o que aconteceu. é, e nessa passagem, então, meu pai continuou com a mesma profissão, ele ainda continuou um tempo na mesma empresa, que nem existe mais, mas era muito presente, chamava São Geraldo. E ele continuou, porque era uma empresa grande que tinha também uma filial em São Paulo, então ele só foi Uhum. transferido. E a minha mãe, com o magistério lá em São Paulo, ela nem arriscou mais. Uhum.
Então, olha que interessante. Tínhamos tios que já moravam lá e foi uma época em que São Paulo estava muito forte o movimento das mercadorias do Paraguai. Hum, Então, tinha muita gente que vinha ao Paraguai, uhum. comprava as Passava por aqui, mercadorias. provavelmente. Não sei. É meio caminho aqui. Não, eu sei que, porque assim, cheguei a fazer umas viagens com ela e nós atravessamos, sim, o Paraná em algum momento. Mas eu lembro que a gente ia por Foz. Ah, então não deve ter É, passado por aqui, não. eu lembro que a gente ia por Foz do Iguaçu. Então, e daí começa com que minha mãe, ela entra nesse ramo, bastante sofrido, mas com muita coragem. Minha mãe sempre foi uma guerreira nesse sentido, né? Porque ainda que na época ela fosse ainda professora, por conta dos atrasos dos De salário. salários e tudo, ela sempre se virou, né? É. Eu tinha Fazer bico, né? três filhos e tudo, Sim. né? Então esse tino comercial é muito presente no meu lado materno. Todos porque herdaram do meu avô, né? Uhum. Então é muito presente mesmo. Então, assim, em alguns momentos já com essa minha idade de 13 para 14 anos, em momentos mais fortes, por exemplo, época de Dia das Mães, época de Natal, então normalmente a minha mãe precisava de ajuda, então já começava com ela, Sim. né, carregando Sacoleira. os É. sacolões, né, Aquelas as sacolas sacolas, pequenas da. né, pegando transporte público com aquilo, Aham. entendeu? Mas foi o que conseguiu também contribuir para que nós conseguíssemos uma casa própria, Ai, que um legal. outro terreno, assim, se estabilizando financeiramente, sabe? Sim. Através dessas realidades. Então vamos dizer assim, o Frei Silvio foi também camelô. O Frei Silvio começou a estudar música com 14 anos. Estudando música, quando eu cheguei em um grau que já podia tocar, eu comecei a ganhar assim o meu dinheiro tocando em casamentos, em Ai, que cerimônias. legal. Sim. Aí, depois disso, eu tive uma imensa felicidade que foi trabalhar com os salesianos na obra social Dom Bosco de Itaquera, com um padre espetacular chamado Padre Rosalvino Moran Vinhaio, fundador dessa obra salesiana. Eu trabalhei lá quase 3 anos. Foi um momento muito feliz para mim. É, Na a- música. lá eu era um monitor. Na época tinha essa profissão lá, não sei se Hum. ainda existe, né? Em que eu trabalhava com a música, eu animava Então, foi muito legal porque era tudo que eu já fazia, de certa Aham. maneira. Então, com os alunos, né? Então, eu tocava, eu cantava, eu animava os encontros. Aí encontrava os outros funcionários que também faziam a mesma coisa, então a gente se divertia muito. Nossa, foi um período muito gostoso. É. Foi muito bom. Então, Frei, o senhor tem noção de quantas vezes o senhor já falou a palavra encontro? Não, você tá prestando atenção nisso, né? Eu tô, porque o tema de hoje, para a gente entrar no tema de hoje, né? É, o tema foi. Eu achei lindo o tema, né? E pela história aqui que já está sendo contada, foram os encontros, né? Sim, E o Frei, ele escolheu Nossa Senhora, né? A Anunciação e Encontro com Isabel, que é essa passagem que nós vamos conversar hoje. E o tema é o grande encontro. E o Frei já falou de vários grandes encontros sim, aí. Encontro com Jesus sim, antes de Cristo, depois de Cristo, sim, já sim. foi um primeiro encontro, né? É engraçado, Frei, que as pessoas vêm aqui, a gente conversa um pouquinho, depois começa a ver o tema, assim, o Espírito Santo Vai guiando, né? vai guiando. E cai e fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, tá vendo como vai tudo se encaminhando? Por isso que eu gosto de escolher o tema, assim, meio que Na hora. na hora, que daí a gente já vai colocando, assim, neste caminho, né? E são os encontros, né? Os encontros que a gente tem na vida da gente que vão nos levando ou para um caminho certo ou para um caminho que não é certo, né? Sim. E a gente já falando assim dessa questão de Maria aqui, né? Eu não queria falar de Maria porque a gente já falou de Maria uma vez, mas o Frei falou, eu falei assim, então vamos falar Vamos? porque não esgota falar de Maria. Não Não. adianta, não tem um só ponto, né? Se toda vez que a gente fala sobre ela, a gente vê outras coisas de outras formas, né? Eu mesmo
para a gente falar sobre aqui. Eu fui dar uma estudada, né? Que o Frei falou assim que precisava estudar. Eu falei, não, eu preciso estudar. Não, então. Alguns pontos assim que a gente não percebe de uma passagem tão linda que com certeza, pela escolha que o Frei fez, a gente vai ter outras visões também, né? E o porquê dessa escolha, Frei, do encontro de tanto começa na Anunciação, é Aham, isso, e vai até o Magnífica. Seria essa parte. sim. É porque me chama muita atenção já a iniciativa de Deus de ir primeiro de preservar Nossa Senhora de toda mancha de pecado, como que preparando, né? Preparando-a para receber o Filho de Deus. Depois desse encontro de Deus com ela, digamos assim, através do anjo, esta gestação que ela segue e também esse colocar-se à disposição, ao serviço, quando ela sai apressadamente para visitar sua parenta que sabe que está grávida, já é uma gravidez avançada, mas é um adiantar-se para fazer algo bem simples, né? Assim, simples no sentido de que vai lá, vai estar presente, vai ajudar, né? Nas coisas mais básicas de uma casa, né? Na gestação dela. Então, eu acredito que é mais essa simplicidade, esse levar Deus, porque ela estava portando Uhum. Jesus, né? Este levar Deus nessa simplicidade do dia a dia, do cotidiano, nessa vida ordinária, no sentido do ordinário da vida, do comum da vida, né? E transformando esse ordinário no extraordinário, né? Extraordinário. Então, tudo isso por quê? Porque ela também se colocou à disposição de ir encontrar Isabel. Isabel se deixa encontrar, só que neste encontro das duas mulheres há o encontro dos dois filhos que estão Sim. no ventre, né? Que é Jesus e João Batista. E João Batista experimenta essa alegria desse encontro com a pessoa de Jesus, porque estremece, né? Sim. Você imagina João Batista já com 6 meses, já Seis estava meses já grandinho, grandinho já. estremecendo a barriga de Isabel, fazendo um pequeno terremoto no ventre de Isabel, mas de alegria, né? De alegria. Então me chama a atenção, mas são coisas simples, nada de Mas extraordinário. quando vamos falar um pouquinho dessa questão lá do início, né? Porque tem algumas comparações assim quando a gente fala desse encontro, né? Uhum, Para chegar nesse encontro, várias coisas aconteceram antes, né? uhum, E antes do encontro de Maria, teve o encontro do anjo com Zacarias, né? sim. Que Mas você foi. sabe que se a gente resumir, né, enxugar bem esses encontros, o que eu lembro é o seguinte, que na verdade Deus nos fez porque Ele gostaria de partilhar a sua vida bem-aventurada. Está bem no prólogo do Catecismo da Igreja Católica, né? Deus é infinitamente bom e amável, por puro, em sua liberdade, por puro desígnio de graça, ele nos fez para que nós pudéssemos participar da sua vida bem-aventurada. Enfim, aí entra o pecado original, né? A nossa natureza fica marcada, Uhum, corrompida, mas ainda assim Deus insiste, né? Procurando encontrar-nos. Então aí se a gente vê essa questão do encontro, a gente vê tanta coisa no Evangelho, por exemplo, sim. a ovelha perdida, não é? Que Jesus não, né? No caso, na parábola, o pastor deixa as 99 para encontrar a perdida. Depois as moedinhas, as dracmas, né? O encontro da hemorroísa, Então, você do vê? Jairo, Então a gente vê o que? Se a gente for resumir assim, Deus ele realmente deseja que nós o encontremos. Então, ele deixa a graça em nosso coração, a graça como que vai nos movendo para que facilite esse encontro, sim. mas sempre respeitando a liberdade de, de sim e de não, de dizer sim ou não para esse E, encontro. e eu achei assim, porque quando o anjo apareceu a Zacarias,
ele ficou com dúvida e medo, tanto que depois ele se calou, né? Veio, vamos dizer assim, um castigo para ele, porque ele duvidou, né, do que aconteceu. E quando o anjo apareceu a Maria, ela em nenhum momento ela duvidou, Ela né? Ela no mesmo momento, ela ficou com dúvida, tipo assim, mas como vai acontecer? Mas perturbada. ela não teve assim, tipo assim, ah, você tá brincando, ó, mostra para mim um sinal que é um anjo mesmo, que é um desejo de Deus. Ela acreditou, né, Frei? O bonito assim dessas duas comparações assim que Zacarias com muito mais idade, né? Ele estava no templo quando recebeu o anjo, né? E com muito mais experiência na fé, né? Assim, na caminhada de fé, tudo ele não acreditou, ele duvidou, né? E Maria tão nova, né? Tão assim, com a, com a crença mesmo que ela teve, ela acreditou, né? Uhum. E o legal disso que a gente tem, por exemplo, que ela só falou assim, mas como que vai acontecer e tal, né? Deus já havia preparado ela, né? Desde Sim. nascimento, a gente tem alguns livros apócrifos que fala do nascimento de Maria, né? Mas, assim, ela foi planejada, mas Deus precisava do sim dela, é o respeito que ele tem por nós, né? É o respeito assim, olha, tá aqui, o convite tá feito para você. Se você falar não, a humanidade tá perdida, Sim. né? Deus estava ali, tem até Deus e todos os anjos estavam ali em volta, esperando pela resposta dela, né? E ela, com toda a imaturidade dela de idade, né? Mesmo assim, com medo, porque provavelmente ela ficou com medo, né? Uhum. Ela ficou perturbada, né? Sim, Algumas traduções da Bíblia diz que ela ficou perturbada, né? ela disse o sim, né? É. Então, é bonito o sim dela e é bonito também o respeito que Deus tem por nós, por esperar a resposta, né? Então, ele deixou bem essa questão assim, é você que sabe, tá aqui a proposta. E isso é uma constante, né, Frei? Deus, ele. A gente pode também utilizar até a imagem do livro do Apocalipse, quando Jesus, ele usa também a imagem, o escritor diz, né? Eis que estou à porta e bato. Sim. Então, Jesus, ele quer encontrar também, não é? Então, eis que estou à porta e bato. Então, se você abrir a porta, então tem a nossa condição aí entre a nossa liberdade, como foi dito, né? De que nós podemos abri-la ou não, né? Então, se você abrir a porta, eu vou entrar, É, sentarei à mesa contigo e cearemos juntos, né? Que é uma imagem bem bonita também, né? sim. Só Jesus e eu, e sentarmos e conversarmos e entrarmos em uma intimidade. Porque a mesa também é um local de troca, né? Assim, é de receber, né? A mesa, eu entrego a você o meu eu, Sim. né? E vice-versa. E também, olha só que interessante, né? Deus, Jesus, ele se rebaixa tanto. Então, o fato de sentar à mesa também é um certo nivelamento, né? Eu me coloco na tua condição, né? Ficamos no mesmo nível, não é? Então, não há maior ou menor. Estamos sentados, estamos na mesma estatura, mesma Uhum. altura. E partilhamos o teu, partilho o meu ser contigo, e tu partilhas o teu ser comigo. Então é algo muito respeitoso até da parte de Sim. Deus, né? Que quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar, né? Sim. E assim, eles, tanto Maria, como toda a comunidade da época, estava esperando o Messias, né? Sim. Mas eles nunca imaginavam que o Messias ia ser o filho de Deus, né? Eles sabiam que era É, um era um Messias. Messias político, né? Tanto que É um alguns falam, enviado por Deus, né? algumas religiões falam que Jesus é um profeta, não é o Uhum, Messias enviado, né? uhum, uhum, Mas na comunidade lá, todo uhum, mundo esperava, né? Mas uhum. esperava um Messias e não o próprio Filho de Deus, né? Exatamente. Que é esse amor
que Deus se manifesta mesmo ali quando ele envia o seu filho, Sim. né? Sabendo de tudo que ele iria passar, né? Ou seja, Deus surpreendeu-nos, né? Sim, Nos dando essa graça maior ainda do seu próprio filho vir para nos resgatar e como Messias, como ungido, né? Não fazer apenas aquilo que humanamente se esperava, né? O Messias político que viesse devolver a liberdade ao povo de Israel, restituir, né, a sociedade dos judeus, mas não. É algo muito mais, não era só para um povo, para uma raça, mas para toda a todo humanidade. independente, né? Sim, Foi muito. Ele quebrou paradigmas ali, muitos paradigmas quando ele sim, veio, né? sim, Até da tradição que o próprio Deus começou lá em Abraão, quando Jesus veio, ele quebrou algumas coisas que foram sendo acrescidas mesmo, né? Que a gente vê que depois dos 10 mandamentos foram acrescidos várias e várias leis que foram necessárias em um momento, né? se não me engano, 613 É, se tornou, né, claro, os 10 mandamentos, mas eles tinham que observar mais de 600 regras, digamos assim, né? E uma coisa que eu achei assim bem bonito é uma comparação entre quando o anjo apareceu a Maria, que ele faz a saudação, né? Cheia de graça, a escolhida, a predileta, né? E Deus faz usa quase as mesmas palavras para falar com Moisés também, né? Ele fala para Moisés: encontrastes graças aos meus olhos, Uhum. né? Que são os Sim, escolhidos, sim. né? Ave Maria cheia de graça, né? E Moisés também, Deus falou. E para Moisés ele também se apresentou como uma sombra, né? Uhum. E para Maria também, ele desceu como o Espírito que fala para Maria que o Espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo te Cobrirá cobrirá, com a né? sua sombra. Com sua sombra, né? Que Moisés foi o maior dos profetas, né? Sim. E aí chega e ele repete, né? Para Maria E também, você né? sabe que a leitura também que se faz é de Jesus sendo, digamos assim, esse, entre aspas, né? O novo Adão, mas também um novo Moisés, no sentido de nos conduzir da escravidão do pecado, assim como Moisés conduziu o povo do Egito, tirou da escravidão do Egito, atravessou o deserto, não é, para chegar à terra prometida. O Senhor Jesus nos liberta do pecado, não é isso? E nos dá também essa passagem, essa Páscoa para a vida eterna, que é a verdadeira terra prometida, né? E tem mais, né? Tem mais, assim, eu falei que quando eu fui vendo, cada vez a gente vai olhando de uma forma, né? Isabel, quando vê Maria, né? É, ela fala assim, que honra que eu tenho da mãe do Senhor estar na minha casa, né? Sim. E foi as mesmas palavras que Davi usou quando a arca chegou para a casa dele, né? Como eu posso receber a arca, né? E Uhum. Maria é comparada também à arca, a nova arca, É a né? arca da nova aliança, não é isso? Isso, é. Ela porta em seu ventre. Inclusive tem até uma música que eu particularmente gosto muito, que se chama Ventre Santo, que acho que traduz um pouco essa beleza, né? Dobro os meus joelhos, pois carregas em teu seio o amor e a verdade, a pura divindade, encarnada, não criada, mas gerada pelo puro amor do Verbo e do Pai. Corpo, sangue, alma e divindade, em teu útero sagrado, já a vida, divina vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, graças ao teu sim. Graças ao teu sim e à vinda dele, não estamos sós. Aí o refrão seria: sim, faça-se em mim a tua vontade, sim, ajuda-me a esperar, Maranatá.
Então, o ventre da Virgem Maria é este Já solo gravou essa sagrado. música com a sua irmã, não foi? É, gravei com a Gravou, Soraya. você gravou com a sua irmã. É linda mesmo a música. Quando a gente fala de Maria, não tem jeito, né? É muito bonita. Eu gosto muito. É muito. E, no encontro das duas, falando da palavra de novo, né? É muito Sim. bonito o encontro das duas, né? O que elas falam, né? É um diálogo muito bonito. E, e o diálogo, o Magnífica de Maria, né? Que ela fala. Primeiro ela fala da parte dela, né? Ela fala assim, não sabe como que Deus viu tudo isso Uhum. nela, né? A humildade dela. Depois ela fala de Deus, né? Da justiça de Deus, né? Como, dos pobres, dos ricos, né? Que ela, no segunda parte. E, na terceira parte, ela se coloca e coloca Jesus dentro do povo de Deus, né? E as palavras dela indicam uma sabedoria muito grande, porque no Magnífica se encontram muitas frases do Antigo Testamento, né? Uhum. Só que não são frases perdidas, não são falatórios, né? Ela usou o conhecimento dela para falar do momento que ela estava passando, né? Uhum. Então é muito bonito. É o que a gente faz hoje, porque a gente, teoricamente, seria o ideal a gente pegar a palavra, né? Os salmos, ela usou bastante os salmos, a palavra, e a gente conseguir falar com as nossas palavras, né? E colocar tudo o que está escrito na palavra, colocar no nosso dia a dia, Uhum. né? O Frei, essa semana na novena, falou bastante qual é o evangelho que eu estou divulgando, né? Se a minha vida é um Ah, evangelho, sim, né? sim, Numa das homilias, né? sim, Assustou todo mundo com a questão de um sim, morto com algodão no ouvido. sim. Teve um povo que estava assim na cadeira lá, ó, e pensar, Incomodado, incomodado com a morte, né? incomodado. Mas que bom seria que nós não tivéssemos só o conhecimento da palavra, mas sim pegar a palavra, colocar dentro da gente, mastigar, roer, né? Para Sim, depois sair de novo com o sentido. E foi isso que Maria fez no Magnífica, né? sim. Porque pelo Magnífica a gente vê que a bichinha tinha bastante conhecimento, né, Frei? Olha, ali, eu até antes dela exultar de alegria, o que já é bonito e interessante é perceber esse encontro. Ela estava tão plena, cheia de Deus, que a saudação dela, a primeira saudação, que a gente imagina que deve ter sido Shalom, porque é assim Uhum. que os judeus se saúdam até hoje, né? Com essa simples saudação, quando Isabel diz, olha, quando eu ouvir a tua saudação, ou seja, a primeira expressão de presença, né, desse encontro dela, a criança saltou em meu ventre. Então, olha como é esplendoroso perceber a Virgem Maria tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito Santo, que a voz dela, em uma saudação, foi capaz de levar uma extrema alegria até a criança do ventre, no caso seria João Batista, o último dos profetas. E com essa alegria do anúncio, é como já fosse uma prefiguração dele já anunciando: olha, quem está vindo aí é aquele que mais tarde eu vou apontar como o Cordeiro de Deus. Então, olha a alegria Sim. deste pequeno João Batista de 6 meses, né? Pois é. E aí sim, depois, talvez a Virgem Maria sem entender muito, mas ela expressa que ela reza com a vida, digamos assim, né? Eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando, porque ela daí exalta também, cheia de alegria e com magníficas, que certamente ela, como uma judia piedosa, né, tinha a palavra, a Torá presente no seu Uhum. coração, e aí ela exulta com as palavras da Torá, Sim. não é? A Deus, meu Salvador, Deus me porque salve. olhou para a pequenez de sua serva, desde agora todas as gerações hão de me chamar bendita. O poderoso fez em mim
Maravilha, santo é o seu nome. E por aí vai. Pois é muito lindo, né? E eu pensando assim, né? Devia ser muito bom estar perto dela, né? Não só como Isabel, mas, né? Como a arca, né? Que antes, na arca, na época de Moisés, né? Moisés não, de Davi, né? Uhum. Depois, né? Que a arca foi, ou até mesmo na época de Moisés, que ninguém podia ficar presente no monte junto com ele, porque, né? Sim. Ele só subiu Moisés e ele ainda tinha que se esconder para não morrer mesmo, porque a gente não é capaz de estar na presença, né? Uhum. Presença de Deus, na presença real, É né? de ver a Deus e Isso. continuar vivo, né? Isso. Aí daí depois que eu li sobre isso, eu falei, Maria, né? Você estar ali, Maria. E eu joguei isso para Eucaristia, porque quando a gente comunga, a gente se transforma na arca, não Sim, é? Aí eu fiquei pensando, eu comungando, falei assim, ó, ninguém rela em mim agora não, sim. né? É a força que vem falando assim, ninguém pode relar em mim agora não, porque eu tô com Deus dentro de mim, então eu sou a arca, não chega perto. É uma analogia Não é? bonita. Não é? Assim, Eu falei assim, olhei pro lado e falei, não vem não, que agora eu tô com Deus, sim. então... E é uma coisa que se a gente acreditar, é a realidade, né? E a Eucaristia, ela nos dá essa força, né? Não vai a pessoa relar em mim, mas o mal, ele pode chegar, mas a gente consegue ficar forte quando a gente tem Uhum. essa Eucaristia e essa comunhão, né? Como Maria teve com Jesus a vida inteira, né? Uhum. Ah, Eucaristia. É bonita essa analogia. Eu acho que eu não tinha pensado nela, não. Né? De fato, quando eu comungo, me torna uma espécie de arca também, né? Uhum. De sacrário também, por um É, momento, né? o sacrário, De é sacrário vivo, verdade. né? Mas, então, mais alguma coisa que queria falar desse momento, Frei? De Maria? Não, se aparecer, a gente vai falando aí. E Frei, eu queria saber, vamos voltar de novo aos encontros da sua vida, né? Aos Uhum. encontros. Então, naquele encontro lá, no momento lá carismático, né? E eu já participei desses momentos assim. Quem não participou, católico, assim, às vezes tem uma restrição em relação a carismático, mas é um encontro maravilhoso, Uhum. né? Para quem o que eu freio? Não, porque Ah, é verdade, né? As não é? pessoas podem se assustar. Mas não é a mesma coisa, eu acho que hoje em dia. Não, né? Eu não fui É. nesses momentos Não, assim não. tão grandes assim, mas eu já fui na Canção Nova Não, não, em sim, alguns mas momentos fortes. as coisas acho que vão mudando. A renovação carismática não tem a mesma expressão que tinha, por exemplo, Sim, né? Ela existe e tudo, mas é verdade que muitas. Nossa, quantas vocações para a igreja ela sim, deu, né? Quantas comunidades novas, tanto de leigos quanto religiosas, né? De certa maneira, a nossa vem disso, apesar que a nossa fundadora é uma monja de clausura, uhum. E ela é tão pequenininha, né, Fri? de estatura. É, pequenininha, assim, de estatura. É um cotizinho. Tá com 84 anos, É, né? Hoje ela não exerce nenhuma função de governo, mas está lá ainda na comunidade. De vez em quando eu celebro para elas, né? é. Mas enfim, para dizer o quê? Que é, é uma forma de oração que alguns podem pensar como exagero, outros podem pensar, mas é uma maneira de rezar e que as pessoas se encontram com Deus, viu? Sim. Nós temos nos acampamentos que a gente tem aqui alguns momentos assim bem fortes assim de oração, sabe? E são esses momentos que transformam. Eu Sim, falo por mim, porque no meu acampamento foi um batismo mesmo do Espírito sim. Santo. Então, são coisas assim, mas o que acontece? Eu falei assim, você se abre. Eu acho que esses É, momentos é eu uma, acho. uma abertura, Eu acho que é uma boa né? imagem. É uma Isso mesmo. abertura. Tipo assim, você tá na sua vida, na correria, você foi criado para aquilo, né? Uhum, Deus te criou para ter esse encontro uhum. novamente. Só que a gente vai, eu uso assim, um exemplo bem assim, quando a gente é criança, a gente acredita muito no anjo da guarda. E os Uhum, pais acreditam muito no anjo da guarda dos filhos, né? uhum.
E tudo, pede pro seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda não vai gostar, ó, vai ficar bravo o seu anjinho. Depois que a gente cresce, a gente esquece do anjo da guarda. Muita gente esquece do anjo da guarda. Aí parece que o anjo da guarda é uma questão fictícia, como se fosse Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, né? Uhum. Mas não é. E esse encontro que eu falo com o Espírito Santo é a mesma coisa, como se a gente voltasse lá criança e conseguisse sentir de novo o anjo da guarda. Só que agora não é o anjo da guarda, é o Uhum. Espírito Santo Uhum. mesmo que sempre teve na vida Uhum. da gente, né? E desse percurso lá de criança até nesse batizado do Espírito Santo que muita gente fala, a gente se fecha, né? E é muito, muito bom isso. A gente fica quase doido quando acontece, né? Uhum. Eu fiquei quase louquinha. Mas depois a gente sente essa felicidade, que é uma felicidade. É pelos frutos que nós reconhecemos, né, a árvore. Então, assim, de uma maneira particular comigo, quais foram os frutos que eu percebi? Um amor muito grande pela palavra de Deus, depois disso. Sim. Um desejo que antes eu não tinha de oração, de rezar o terço, mas jamais. Eu tinha 17 anos para eu ter vontade de partir de mim a oração do Santo Terço, não tinha isso. E depois desse episódio começou a ter, sabe? Obrigado. Vontade de ir para adoração, fazer adoração, né? De ir para missa com mais frequência, de me confessar. Tudo isso veio depois dessa experiência, sabe? Então é uma atração ao sagrado, Sim. aumentou. Eu acho que o temor a Deus aumenta, o Isso temor a mesmo. Deus, né? Eu acho que a primeira coisa, na minha opinião, primeira coisa é o temor a Deus, que daí desencadeia todas essas outras questões que a gente tem. Que é uma coisa que está sendo esquecida bastante, o temor a Deus, né? E esse chacoalhão, digamos assim, do Espírito Santo é como se nos despertasse, né? Nos acordasse para essa realidade espiritual. Não, eu preciso de Deus. Não é? Mas eu me senti tão. Agora sim, tem muita gente que critica falando, ah, mas sentimentalismo. Mas veja, eu sou um ser humano. Deus me conhece, Ele que me fez. Para atingir o meu coração, Ele vai ter que utilizar uma linguagem humana. Sim. Então as emoções fazem parte da minha condição humana. Então, se essa forma de oração me sensibilizou a ponto de abrir o meu coração à graça, então louvado seja Deus, Sim. entende? Então, eu não. Agora, é claro, depois tem um caminho, também tem um caminho formativo, né? Para aprender mais, para discernir melhor. Mas tem gente que perde tempo querendo bater de frente contra, no caso, a renovação carismática. Saiu tantos frutos bons e saem. Sim. E gente atrapalhada, errada, tem tudo que é lugar, em Sim. tudo que é ambiente. Então, E são vários caminhos que Deus usa, é né? isso. Talvez para outro não é esse. Sim, E glória a exatamente. Deus. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu acho que a gente tem que respeitar, porque nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. Então, o que me sensibiliza pode ser que não O chegue até outro. o Frei, É. né? E tudo Mas, bem. e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas o que o Frei falou dessa caminhada, né? Então, a partir desse momento que se abre, a gente não pode parar, né? Ah, não. Porque se para, as portas vêm de novo Basta e lembrar a vão se palavra. fechando. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então Exatamente tem que. isso. Ou seja, se eu preciso ser lembrado que eu tenho que perseverar, significa que um momento ou outro eu não vou querer perseverar. E é muito comum, né? A gente vê por exemplo, as pessoas que participam de um evento, né, saem fervorosas, Isso. né? Chega lá na igreja. Eu falo assim que depois dos acampamentos a gente consegue visualizar assim os campistas, né? E é tão lindo. Eu acho muito lindo. Uhum. Porque chega assim com uma paixão, com lágrimas nos olhos, e ajoelha para comungar, e fica naquele, né, fervor, assim. Eu fico encantada, porque eu gosto muito de ficar observando as pessoas comungarem. Então, Sim.
Eu acho muito lindo. Eu gosto de ficar ali bem na frente, ali, quando eu fico na igreja, porque eu fico observando as pessoas, né? A reação de cada um, o ato de amor que é, e o ato de desamor também de alguns, né? Uhum. Mas quando a gente vê, assim, é tão lindo, mas muitos deles somem depois de um tempo, porque deixa esfriar, né? Passa. A gente É, sabe, é emoção, certo? O calor da hora nos ajuda, né? É emoção. Mas o caminho tem que ser aproveitar essa emoção e ir conduzindo para a razão. sim, Dar razões à minha fé. sim. Dar razões à fé que eu recebi. Porque, sim, uma hora a emoção vai passar. É. Essa questão da emoção passar, o que me ajudou bastante foi Santo Agostinho, né? Porque eu tenho muito razão, né? Então, como não sou sistemática, sou metódica, né? Isso, desculpa. Eu Né? Eu troquei a. gosto, eu gosto de seguir métodos, né? Uhum, E Santo Agostinho ele traz bem isso, a questão da razão, uhum. né? Que a emoção, ela vai indo que ela se apaga mesmo, ela esfria a emoção. Só que daí você tem que ir transformando e alimentando a sua razão, que foi o que o próprio Frei falou. Uhum. Porque daí na caminhada, porque às vezes o fervor passa e às vezes a Sim. vontade de rezar acaba, Não, né? vai passar, tá? É, Já vamos falar. passa, é verdade. Vai passar. É verdade que você te reza sem ter vontade, reza, eu vou rezar, vou, mas eu tenho que continuar, né? Uhum, A vontade pode ir porque é uma emoção, uhum, mas a fé ela tem que persistir, né? uhum. Então o caminho tem que ser bem firme. E muitas pessoas se perdem nesse momento, porque deixam, né? Nós temos aí do teu lado a Teresona, né? Como as irmãs falam, tem a Terezinha e tem a Teresona, né? E ela disse uma vez que não estava com vontade de rezar e ficou contando os tijolos Não, Não foi ela? mas não só foi uma vez, não, tá? Então, ficou contando os tijolinhos da Foram capela. anos assim, sabe? Isso. Anos, anos. Você já pensou que você ia entregar toda a tua vida para Deus? Onde você deveria fazer o quê? Só rezar. Só rezar, entre É. aspas, né? E chega aí e tem vontade. Os cartuchos. Uma vez eu vi um documentário sobre os cartuchos, que é uma das ordens mais é, observantes, assim, austeras na igreja, que são os homens que desejam ter uma vida eremítica, né? Uhum. Então é uma vida de contemplação muito. A gente usa uma palavra contemplação pura, mas é só para diferenciar assim que eles realmente vivem para uma vida maior de oração. Eles dizem que a maior dificuldade. Perguntaram qual que é a maior dificuldade que vocês têm aí dentro, né? Aí a resposta foi Rezar. rezar. É Acredita? resposta, sim. A maior dificuldade que eles têm lá é em rezar. Não, fica em claustro, Ah, né? E não você tem. pode pensar, é ficar preso, né? Eles estão presos lá porque eles querem, né? Tem uma vida Sim, afastada. É a obediência. É a pobreza. Não, qual que é a dificuldade? Rezar. então. E o próprio São Francisco, que também está aí do lado, né? Tem. Ele teve dificuldades, porque eu estive em peregrinação junto com o Frei Silvio o ano passado, né? É, Nós estávamos em Assis e tem as roseiras lá onde Francisco se jogava, né? Porque ele tinha dificuldade isso. também, né? Então a gente vê os santos falar, santo foi não foi, não, é muito difícil, né? É muito difícil ser santo, mas a gente tem que perseverar, não só quem é religioso, mas nós somos feitos para sermos santos, né? E a Exato. gente vê esses grandões aí, né, que nem São Francisco, Santa Teresa e tantos outros santos que a gente vê que teve dificuldade de rezar, de perseverar, né? Mas eles conseguiram, porque foram perseverantes, né? O que Santa Teresa d'Ávila vai falar, né? Da determinada determinação. Determinação. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, murmure quem murmurar, mas ela fala, olha, não abandone a oração. E o que é interessante é que a conversão dela se dá à medida que ela é perseverante na oração, mesmo não querendo fazer oração, mesmo querendo fugir da capela, mesmo contando tijolo, mesmo
Mas essa perseverança, contando tijolo assim, calma, gente, é no sentido de figurado, né? No sentido de estar ali. Por que que acontece isso? Agora é importante esclarecer. Por que que é importante, então, você permanecer na oração? Vamos explicar. Pelo seguinte, o fato de você estar em oração, você está fazendo um ato de fé. Então, é o encontro com alguém. Eu considero esse outro alguém. Quem é esse outro alguém? É Deus. Então, eu estou ali, mesmo sem sentir nenhum tipo de prazer espiritual nem nada, de gosto espiritual, mas eu estou ali, porque eu sei. Então, é um ato intelectual. Eu sei que eu estou com Deus. Eu me coloquei na presença de Deus. Pronto. Não estou sentindo felicidade, não estou sorrindo, não estou sentindo talvez a vontade de sair daquele ambiente. Mas eu sei, eu estou com Deus. Pronto. Sabendo, eu creio. Ato de fé. Então, e daí a cabeça começa a apresentar um monte de outras coisas. Ah, mas tem a cozinha para fazer, tem o almoço para fazer, não sei o quê, filho para cuidar, não sei o quê, não sei o O quê. celular tá tocando, tá o É, WhatsApp. deve ser. É também, né? É. Mas eu persevero e eu continuo. Não, Senhor. Este momento, quero estar contigo. Ora, quando eu faço essa atitude de querer estar, escolher querer estar, eu estou usando a minha liberdade, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, para dar prioridade para esse encontro. Eu dando prioridade a esse encontro, eu estou demonstrando amor. Sim. Então, olha que interessante. Então, aí eu já fiz ato de fé, eu já fiz um ato de amor, um ato de caridade, que eu quero ficar com Deus. Eu usei a minha liberdade para ficar com Deus naquele momento. Não é isso? E um ato de esperança, porque as outras coisas, Deus está cuidando. Sim. Então, o fato de eu estar, ainda que sem vontade, rezando, não significa que eu não tenho fé, porque é comum as pessoas procurarem e falar: ah, Frei, antes, né? Eu fiz os 40 dias com Rosário. Nossa, como estava tão bom. Nossa, meu dia era abençoado. Hoje eu não consigo rezar um terço. Acho que eu tô sem fé. Não, Deserto é a palavra agora. Não é, usa, tô no deserto. é. Ou se não, perdi a fé. Perdi a Falei, fé. não, a fé você não perdeu, meu filho. Agora é muito mais meritório colocar-se em oração, Persistência. não é? Muito mais meritório, muito mais virtuoso. É uma demonstração bem maior de amor, porque agora é você na sua liberdade, na sua vontade, é o seu querer. Uhum. Às vezes, né, o Senhor nos ajuda, dá um soprinho de graça, Sim. uma consolaçãozinha, aí você fica, nossa, como é bom, Ave Maria. Chega, reza uma Ave Maria com gosto, né, com a boca cheia, Ave Maria, cheia de graça. E às vezes, parece que essa Ave Maria é tão pesada de ser rezada. Sim. Eu estou falando da oração vocal do Santo Terço, mas pode ser uma oração mental, por exemplo, Santa Uhum. Teresa também nos ensina, né, o que ajudava muito a ela era meditar a paixão do Senhor. E às vezes é uma luta para você fechar os seus olhos e trazer, né, trazer para dentro de você essa imagem de Jesus que sofre. Enfim, aí dá pano para manga, né? Se a É. gente for falar de oração, ixi, Maria. Ela gostava muito das chagas das mãos de Jesus. Ela era. O fruto da conversão dela foi contemplando a imagem de É, Jesus e do se eu não me et homo, engano, né? se eu não me engano, a chaga da mão direita, que ela assim tinha mais, não sei se é devoção que fala, Veja bem, ou ela devoção à mesma vai chaga. dizer É. que existem imagens que tiram mais a piedade do que Uhum, ajuda a piedade, né? uhum, Cada um de nós tem uma sensibilidade para algo específico. Então, ela nos ensina uma maneira de orar muito afetiva mesmo, né? uhum. Então, usando os sentidos, né?
E tanto é que ela vai recomendar para as irmãs do Carmelo que costumassem andar com uma estampa, que seria um santinho hoje, né? Uma Uhum, fotinha, uma pequena foto de Jesus. Aquela que mais inspirasse, aquela que mais lhe inspirasse, uhum. né? E que durante o dia pudessem tirar do bolso e falar com Jesus. Aí é Ai, que claro, se legal. você está no convento, cada uma vai ter um certo tipo de imagem que vai lhe falar Ah, mais, eu né? falo muito no retrovisor. No retrovisor. Eu converso muito com Deus no retrovisor do carro. É mesmo. É verdade, eu saio dirigir assim, aí eu tô Mas tem uma sozinha no carro. fotinha, Não, não. não, parece que eu tô É uma. olhando. Não é a santa que tá refletindo ali, não. Essa é nova. Essa é Não, não, nova. não, não. Mas eu converso muito assim, dirigindo. Então, quando eu saio na estrada, Ok, assim, se ó. eu vocalizo mesmo. As coisas Hum, que normalmente, quando eu estou na igreja ou na minha casa, eu faço mentalmente, mas quando eu estou no carro sozinha, aí eu verbalizo mesmo e sim, sim. converso Que bom. diretamente. Brigo, discuto, choro, aceito, não aceito, ou espera, agora estou esperando, né? Não é o aceitar, mas, ó, não queria isso, mas eu aceito, espero, né? E É. aguardo, né? A Adriana, a diz, tem uma música muito bonita que ela fala: no sim eu louvo, no não aceito, acho que é, e no talvez espero, acho que são três palavras. E no sim eu louvo, no talvez espero e no não eu rezo, eu oro, eu oro. E eu gosto muito dessa música, que é uma verdade, né? A gente tem que entender, mas de vez em quando a gente tem que discutir também, né? Tem que falar com ele, falar, ó, não dá certo isso aqui A gente não. tem que ser o mais verdadeiro possível com Deus, né? É. Porque não adianta falar, porque ele sabe que está dentro de mim, então não adianta eu falar palavras bonitas, sendo que dentro eu não tô querendo falar mansinho, eu tô querendo gritar, não é? Mas Então, ele porque diz: ele olha, conhece, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, né? exatamente. É, Porque vos dei a conhecer tudo. Olha, é. então, se ele é nosso amigo, a Então eu gente posso também não. brigar com ele então, Frei. E Ó, o pode. Frei tá autorizando. S- Alain, você ouviu? Escreve s- isso aí. Você vai perder, mas pode. O Frei tá autorizando eu brigar aqui. Brincadeira. Mas é que às vezes a gente, na nossa humanidade, a gente não entende as coisas e quer fazer do nosso jeito, né? Mas, e falando, foi só encontro até agora. Você tá vendo como que a história vai e volta na palavra. Mas, Frei, falando um pouquinho mais não só da vocação, né? Mas também do seu dom. São vários dons que o senhor tem. Mas quando o senhor foi escolher para ser carmelita, mensageiro do Espírito Santo, há 20 anos, Uhum. era muito pequenininha, não era? A ordem. Eu acho que não era, ainda não era Não nada. era nada, porque assim, ela é nova, é uma ordem nova, né? E era Sei, muito sei. pequena 20 anos atrás. Tinha, É porque há nós. pouco tempo atrás tinha que três, quatro padres mesmo. Não, É, mas isso é bem no início, né? no início. Veja bem, Porque deixa eu só explicar um pouquinho, deixa. né? O frei, ele pode ser frei, mas não ser padre. É o eterno dilema isso aí, né? Isso, né? Eu aprendi isso aí. Qual é a diferença, né? Porque assim, pode entrar para a ordem e ser frei. Não é isso? Ah, então eu vou Sim, explicar certo, né? Eu não vou sim. explicar, o senhor que vai explicar então a diferença. Porque assim, tem frei, tem frade, tem padre, né? No início, o senhor se identificou como frade, Sim, né? Frade. E eu chamo de frei. E é sim, conhecido como frei. sim, E eu sei que o senhor é padre. sim. Então, o senhor é os três: frade, frei e padre. Mas tem gente que é só frei. Tá certo? Tá, até agora, até eu dei o nó aqui. Mas vai dar certo, vamos lá. Vai do início, ó. Sistematizado. Não, metodicamente falando. Metodicamente falando. Muito bem. Primeiro, é frei, frade, frater. Tem todas essas palavras a mesma raiz latina. Certo? Frater é irmão. Então daí a gente pode lembrar de fraternidade. Uhum. Perfeito. Então são derivações da palavra.
frater, frade, frei. Por exemplo, na língua espanhola latina, existe o fray, né? F-R-A-Y. Muito bem. Então, todo esse bolo você coloca no frater. Tradução, irmão. Pronto. Entendi. Então, frei e frade, irmão. Irmão, é isso. Ok. E padre? Calma, vamos chegar lá. Vamos ao método. Calma, Rosiane. Significa que muitos, ó, vamos supor que cada bichinho desse aqui é um ser humaninho que quer viver como irmãos. Então eles vão ter o mesmo ambiente de convivência. Olha a palavra que eu usei. Convivência. Convenire. Que é o convento. Então, esse monte de irmãos vão morar em um mesmo convento. Certo? O que desejam esses irmãos? Seguir os conselhos evangélicos de Jesus. Ter uma vida pobre, ter uma vida obediente e ter uma vida casta. Tendo este modelo de vida que Jesus mostrou pela maneira que ele viveu, na Bíblia você não vai ver ele falando isso. Mas Jesus mostrou com sua vida isto. Jesus casto, Jesus pobre e Jesus obediente ao Pai. Ele mostrou isso com a vida dele. Por isso que nós dizemos conselhos evangélicos, que é como se Jesus aconselhasse com a sua vida Os exemplos, né? essa maneira, esse estilo de vida. Então, os freis, frades, fraters, traduzindo, irmãos, vão viver todos em um mesmo ambiente, onde eles vão conviver, por isso convento. E lá eles vão viver essas três dimensões. Normalmente, qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, porque o convento também é para mulher, então tem o ramo feminino, tem o ramo masculino, vão viver esse estilo de vida. Agora, no caso masculino, o que ocorre? Dentre estes irmãos, alguns também desejam ser padres. Então não são todos, são alguns. O azul só, porque é a cor predileta do Felipe. Pronto, azul. Alguns desejam ser padres. Mas eles escolheram primeiro serem freis, frades, irmãos. Porém, além desse chamado, eles receberam outro chamado, que é de ser padre. Justamente até para poder assistir esta comunidade. Né? Com os sacramentos, com a missa, com a confissão, etc. Com as coisas que o padre faz. Então, ou seja, de freis podem surgir alguns para também serem padres. E daí ele será um frei e padre. Os dois. Entendi. Ah, mas eu não quero ser padre. Ok. Isso aqui também é uma vocação reconhecida pela igreja. Você vai ser frei. Aí você pode ser um frei engenheiro. A gente tem no nosso caso, lá na nossa comunidade, o Frei Alex, ele é engenheiro de formação. E com o conhecimento, ele não é padre, mas é frei. Tá lá com a gente, vive como irmãos. Vive os conselhos evangélicos. E com a expertise dele, ele auxilia muito a comunidade. Sim. Então, quer dizer, isso significa também que um frei ele pode ter outras habilidades. É porque, assim, poucas pessoas sabem, mas São Francisco não era padre. É, exatamente. Né? Pronto. Ele não era padre. Ele era... Eu nem sei, porque ele que começou os franciscanos, então não sei se ele era denominado frei. Eu também não sei. Não, mas ele não era padre, né? Ele se achava indigno de ser padre. Isso é um termo que vai surgindo depois, né? Eu acredito que... Porque justamente viviam como irmãos. Como irmãos. Fratelli. Irmãos. Irmãos. Né? Em italiano, fratelli. Então, pronto. Agora,
Vamos esquecer essa maneira aqui. Um indivíduo sozinho, ele pensou em si, não, eu quero ser padre. Ora, ele vai buscar o bispo de uma diocese, vai falar com ele, eu gostaria de ser sacerdote. Aí fez todo o processo. Ele vai para um seminário, fica lá, estuda 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Ele sai sempre sozinho, vai para uma paróquia, administra aquela paróquia, sozinho. Então ele não vai ter esse estilo de vida. Por isso que é frio. Não vai ter esse estilo de vida. Ele vai estar sozinho. Entendi. E daí, por isso que ele é padre. Ele é padre. Aqui ele é frei e padre. E aqui ele é Entendi. padre. Entendi. Agora eu entendi. Agora eu posso até conseguir explicar certinho. Tá vendo? Aí agora eu vou precisar até de mais água. Por favor. Mas é um negócio que dá pano pra manga, porque todo mundo pergunta, qual que é a diferença? Por que ele é frei e ele reza a missa? Não, eu me despertou porque no início o senhor se apresentou como frade. Até risquei aqui. É mesmo? É verdade. Então, Eu falei assim, porque mas são sinônimos. Né? Então, por isso era a minha dúvida. Mas enfim, então aqui, por exemplo, em Cianorte, nós temos 3 padres na nossa paróquia, mas em cidades menores tem apenas um, que não vivem em conventos, não vivem, né? Daí são sacerdotes, né? Apenas sacerdotes e não freis. Não, mas mesmo os daqui, que eu posso dizer que é o padre João Mendes, o padre Danilo, o padre Gabriel, eles são aquilo que nós chamamos padres seculares, padres diocesanos. Né, no sentido de que eles não têm essa obrigação. Eu tenho a obrigação. Como eu sou religioso, eu tenho a obrigação de viver isso aqui, junto com outros irmãos e obedecendo uma regra de vida. Eles não. Sim. E geralmente os freis, eles possuem uma roupa característica, né? O hábito, né? E essa parte mais escura, marrom, é um escapulário, né? O hábito, o modelo, né? Uhum. Vai sempre diferenciar de uma congregação para outra. Então não é que precisa ser. Sim, mas marrom. o escapulário é do carmelita. O escapulário, as ordens beneditinas usam. Beneditinas também? Mas é esse sinal que foi, digamos assim, ressignificado. Em que sentido? É um avental, né? Demonstra um sinal de serviço. Porém, para nós carmelitas, é um símbolo muito mais profundo da proteção da Virgem Maria. Da Virgem Maria para nós que vivemos essa espiritualidade. E foi Nossa Senhora do Carmo que... Nossa Senhora do Carmo para São Simão Stock. Que oferece a ele o escapulário. E também, eu descobri depois que o escapulário, vamos falar um pouquinho, aproveitar o carmelita aqui, né? Vamos lá. O escapulário, ele é feito de tecido e é da roupa do carmelita. Me explica esse trem aí. Que agora o escapulário. Nem eu. Você tá sabendo de coisa que nem eu tô sabendo aí. Misericórdia. O escapulário que a gente coloca no pescoço, aquele de tecido. Então, me falaram que o verdadeiro, assim, vamos dizer, não é o verdadeiro. Quando se começou, porque vai que não é, né? Mas quando se começou, ele era feito, confeccionado pelas roupas, pelos escapulários dos freis. Bom, essa informação direta eu não sei, mas o que eu sei veja bem, você está falando daquilo que no Brasil a gente chama de bentinho. Bentinho é o menor. Aqui, eu tenho esse aqui. Esse é de metal. Eu tenho um em casa que é grandão, assim, que tem a imagem. De pano. De pano, que é uma lã, mais ou menos, parecida. Um deste em miniatura, certo? O que ocorre? Que, de fato, para alguns trabalhos manuais, não ajuda o escapulário, não é prático. Então, os frades, digamos que reduziram, né, em um tamanho menor, mas com a mesma intenção de elevar o nosso coração à lembrança da proteção de Nossa Senhora. O objetivo é esse, não é? Eu estou revestido da Virgem Maria, eu estou protegido pela Virgem Maria. Então, o escapulário me faz lembrar disso, elevar o meu coração para essa verdade. E para não perder isso,
Então, reduziu-se o tamanho, por isso pequenininho, né? Que se impõe e que papas usavam, né? São João Paulo II e outros também. Eu gosto muito de dar de presente quando eu vou em batizado, eu Um compro lá nos escapulário. Carmelitas também. É um grandão, um quadrado, bem grandão assim. Eu dou. Então, na criança fica quase um desse, né? Não, não exagera, padre. Eu Fica falei, tipo um negócio desse, assim, na é ela. porque aí assim, aí entra a questão assim que é bom o primeiro escapulário ser de tecido para criança Não, não, não. e o padre De- impor, Deve ser de tecido, tá? o primeiro, né? Depois substituir. Deve ser de Aí, tecido, tá bom? porque é uma marca como no batizado, né? Quando o padre impõe o escapulário, diz que mesmo que eu tire o escapulário, ele fica uma marca espiritual. Não, não. Não? Não imprime caráter. O que Não. imprime caráter é É. batismo Batismo. e ordem. Entendi. Isso imprime caráter, Entendi. certo? Então, digamos assim, que é uma forma bonita Entendi. de espiritualizar essa ação, que é válida. E, Mas não imprime caráter, e não. tem indulgência para quem usa o escapulário? Sim, o O escapulário escapulário é tem, né? fonte de muitas graças. É. Porque assim, não é usar por usar como se fosse um amuleto, Sim. não é? Quando eu uso, eu estou me comprometendo Sim. a viver as virtudes de Nossa Senhora em minha vida. Entendi. Então é algo sério. Aham. Então, diante disso, sim, não é? Tem Uhum. as promessas de que aquele que portar com fidelidade o escapulário, quando morrer, será tirado do purgatório no primeiro sábado. Então tem muitas. No sábado mais posterior. próximo, isso. E tem muitas. Então eu quero morrer na episódios sexta-feira se eu tem- tivesse a mas indulgência. não, mas curiosamente tem muitos episódios muito interessantes ligados a isso. Se eu conseguir essa graça, eu quero morrer na sexta-feira, então, para daí no sábado já Porque às sair. vezes vem as pessoas com certa empolgação, me coloca o escapulário, me põe o escapulário. Mas assim, precisa ter uma preparação, não é dessa maneira. E é Entendeu? uma vez só que Não, o pode padre usar. coloca, né, padre? Não, o Frei, não precisa o padre impor todas as vezes. Ele colocou uma vez, já é tá bom, suficiente, né? Aqui nós temos, no dia de Nossa Senhora do Carmo, aqui no santuário, a igreja disponibiliza o pequenininho, que é o bentinho, Sim, né? sim. E aí os padres, eles impõem. Quem tem, traz ou pega lá na igreja. Sim. Eu não Mas agora fico assim, sem o meu. é bom falar, porque assim, pensa, padre, então eu não vou usar? Não, pode usar. É um sacramental. É algo que vai me fazer me abrir mais à graça de Deus. Mas, como eu posso dizer, para viver verdadeiramente o que propõe o escapulário, eu preciso ter essa intenção de viver o que a Virgem Maria Então, aí. viveu. Então, aí teve uma moda, tô rindo já. Teve uma moda, né? Que bastante gente usando. Daí foi febre. Sim, Muitas sim. mulheres, principalmente, usando, né? E eu vi algumas assim, né? Com vestidos super decotados, né? É, Com escapulário ali. Eu falei assim, qual a intenção disso, né? É estética. Não tem, só como um adorno, porque, né? A situação que estava ali. Uma das coisas que eu aprendi, assim, da questão de... Eu uso muito. Eu tenho uma Nossa Senhora, o Espírito Santo e o escapulário que eu não tiro do pescoço, assim, dificilmente. Pelo menos um fica quando eu tenho que usar, né? Mas quando eu comecei a fazer exames de consciência para confessar e nenhum deles veio, assim, usar não usar o santo nome em vão, né? E aí vem um exemplo de pessoas que usam colares de santo, né, com decotes profundos, né, ou com roupa inadequada. E isso é um pecado, né, de usar o santo nome, porque é uma imagem que remete a Deus, né, remete à religião. Por isso que eu ri, que eu me lembrei de situações assim de pessoas com roupas extremamente decotadas com escapulário, né? E não julguei, mas eu observei, né? E fiquei até com pena, que pena, né? Espero que não tenha consciência do que seja o que está usando,
né? Porque o conhecimento, ele traz responsabilidades, né, Frei? Então, espero que não tenha usado sabendo o que estava usando, né? Mas, e vamos voltar de novo para os outros encontros. O Frei falou que se encontrou com a música com quantos anos? Na verdade, sempre teve presente, tá? Mas eu só tive a oportunidade de estudar mesmo quando eu tinha 14 anos de idade. Até então, eu já percebi assim uma facilidade para tudo quanto dizia respeito à música, tanto com ritmo, até com alguns instrumentos que eu tentava tocar, mas não ia para frente. Só quando eu tive mesmo a possibilidade de estudar, a partir de 14 anos que eu tive, assim, eu comecei com Mas teclado. toca bastante, toca vários instrumentos. Não, Não eu tô muito enferrujado. mas toca. Quais instrumentos o senhor toca? Não, teclado, violão, bateria. Que mais? Não, tá bom. Flauta? Não. Não, falou. É verdade, só os três. E cantava. Porque assim, um dia eu ouvi, até nessa viagem que a gente fez, o Frei Gilson estava, né? Sim. E ele tietou muito o Frei Silvio. Né? Foi? Foi, o dia que a gente Não estava lá, lembro, que foi não. tocado, tava o senhor, o Frei Gilson e o Dunga. Isso, foi o momento que nós fizemos. Aí o Frei Gilson falou assim, eu entrei, eu fui assim meio atrás do Frei Silvio, porque eu ouvi ele tocar, eu era muito fã do Frei Silvio, antes dele entrar, foi isso que eu ouvi. Sim, ele Isso falou, ninguém ele me falou. contou, isso Não, ele eu falou, ouvi. falou. Não foi? Que aprendeu até a tocar um pouco. Não, aprender, eu acho teclado. que ele não aprendeu, não. Assim, vamos falar do Frei Gilson, né? É que eu sou da terceira turma de fundação e ele entrou, eu acredito que uns 2 anos depois. Um ano e meio, 2 anos depois que eu entrei no instituto. Então, ele vinha fazer os encontros vocacionais e eu estava tocando nos encontros vocacionais. Isso. E daí eu tocava teclado, sobretudo, e conduzia as orações nos encontros vocacionais. Então ele vinha mas ele já tocava violão já tocava. Tanto é que ele animava, né, encontros, grupos de orações onde ele estava, né? Então o que ocorre é que com a entrada dele, então ele tocando, eu também, então já tinha algo em comum, que era a música. Então a gente cantava junto, ia para missões juntos eu tocava as músicas dele, ele tocava as minhas e era assim. O senhor fez parte do Som do Monte? Não, porque o Som do Monte é um projeto dele mesmo. É porque vários cantores... A irmã Ana Paula era também do Som do Monte? Não, também não. O que ocorre é que existia, antes desse projeto Som do Monte, existia o Ministério Carmelitas Mensageiros. E daí, neste ministério, eram irmãos e irmãs juntos. Mas existe ainda, não existe? Existe. Eu as vi tocando e fiquei encantada. Existe. Mas é que hoje tem... Acho que só tem as irmãs, né? Só as irmãs. Eu as vi na Canção Nova, tinha uma pequenininha lá que toca guitarra. Meu Deus, eu fiquei olhando e fiquei encantada. Mas era uma menorzinha magrinha, assim. Ela tava de hábito, assim, e balançava. Eu fiquei encantada. Assim, eu achei coisa mais de dança. Fazem coreografia lá. É lindo o show delas, é muito bonita. A irmã Ana Paula estava nesse dia, mas eu acho que ela veio como convidada porque ela não faz mais parte, né? Mas foi lindo. Eu fiquei encantada com o show delas. Então, nosso início foi assim. E é muita alegria, né? Os carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, eles são muito alegres. É a felicidade que o Frei ontem falou na homilia também, né? A felicidade de estar servindo, né? Isso Então, mesmo. toda vez que eu encontro um carmelita, assim, não só de vocês, mas eu vejo essa felicidade mais nos carmelitas do Espírito. Acho que é porque eu conheço mais também, né? Mas eu conheço a irmã Kelly, a irmã Elaine, a irmã Patrícia, né? O Frei, conheço o Frei Gilson também, conheço... mais nesses encontros a gente vê mais a alegria, assim, sempre estampada e a felicidade. Então, traz a alegria da fé, como o Frei falou ontem, de estar perto de Deus, né? Então, não tem como você estar perto de Deus, né? Como Isabel chegou perto de Maria, né? E não estar alegre. E Maria estar com Jesus, e Maria sempre ficou feliz. Ela não ficou triste, ela ficou assustada, mas ela ficou feliz
de receber aquela missão, né? Então eu vejo essa questão dos carmelitas, assim, a felicidade de receber a missão. O padre Paulo Ricardo fala assim que quem tem um carmelita rezando pela pessoa já está no céu, né? Eu falo, eu tenho vários amigos, eu espero que eu esteja na Vou ver se eu tô rezando por você, Rosiane. Vou porque tentar lembrar. ontem a gente estava conversando assim, porque a gente tem oração que a gente faz para aquelas pessoas que a gente gosta e aquelas pessoas que a gente não tem muito afeto, né? Aí de vez em quando muda, né? Vai de quem tem afeto, vai para afeto, vai ter pode me deixar em qualquer lugar, viu, Frei? Mas eu estando na oração, aí vai ser importante, né? Voltando a essa questão, então a alegria dos carmelitas, ela está sempre presente. A gente sabe que a missão não é fácil, né? Pelos relatos que a gente escuta, vocês começaram pequenos e foram bastante dificuldades, né? Sim, vixe Maria. Muitas dificuldades. O Frei Gilson fala que vendia bombom, vendia as Isso. coisas na rua, e a gente sabe que um pouco por causa do Frei Gilson, Isso né? aí é uma pontinha, isso aí nem é dificuldade, isso aí. Isso aí era até uma solução para coisa. E a gente sabe que agora, com esse movimento todo do Frei Gilson, do Rosário, a ordem ficou muito em destaque, né? Sim. E graças à caridade está crescendo. Eu acredito que seja uma das ordens que mais crescem aqui no Brasil hoje. Não sei dizer em com número. essa proporção. Não, Mas é porque assim, eu encontrei uma... Como que chama as de... Madre Teresa de Calcutá? Caridade? Irmãs da Caridade? Sim. Eu encontrei uma vez conversando com elas, voltando da Canção Nova, numa rodoviária, a gente conversando. Aí eu cheguei perto, né? Cheguei para conversar com ela. E ela falando, né, das questões que a ordem delas estão enxugando muito. E ela mesma falou assim, algumas estão crescendo como o Instituto Hessinger, né? E Hesed, Instituto Hesed. E os carmelitas. Eu acho que isso é muito importante porque tanto os dois institutos, eles trabalham muito com as mídias, e que é o que atinge mais a moçada hoje, né? Então, não porque seja melhor ou não, mas é porque ela consegue chegar mais e divulgar mais. Porque, não sei se eu estou errada, mas muitas vezes tem um início em uma ordem e a pessoa não se encontra naquela ordem, não é? Aí ela pode mudar para outra ordem, né? Então, isso vai muito do carisma, né? E o carisma de vocês é o carisma do Espírito Santo. É isso? Não, nosso carisma é contemplar para evangelizar. Isso. À luz do Espírito Santo. Então, este contemplar significa ter uma vida bastante pautada em oração, e em oração, sobretudo, carmelitana, não é? Então, normalmente, um dia normal do nosso convento, nós rezamos 5 horas das liturgias das horas, temos 2 horas de oração, uma de manhã, outra à tarde, e temos, então, na organização do dia, espaço para se cultivar, no sentido leitura espiritual, na palavra de Deus, e também os trabalhos, não é? Mas assim, é uma vida religiosa pautada pelo patrimônio espiritual do Carmelo, e com essa abertura da evangelização e das missões do apostolado, né? Então isso é muito presente. No nosso caso masculino, somos a fundação das irmãs. Então as irmãs nasceram em 84. Os irmãos só nasceram em 2003. E ainda que haja uma grande demanda de jovens que querem conhecer a nossa vida, graças a Deus, hoje é muito... O trabalho vocacional é muito sério, né? Então, sim, não são todos que procuram. Porque eu acho que a peneira é muito grande, né? Entra muita gente, até mesmo por causa desse movimento todo, né? Essa exposição, entra muita gente. Eu quero ser, mas a hora que chega lá e conhece por a exemplo, realidade... nós temos encontros vocacionais com média de 35, 40 jovens, mas, por exemplo, na turma deste ano, para 2025, entraram apenas 8 candidatos. Então, isso é importante falar que não é assim, né? Eu quero, eu vou. Tem toda uma seleção, né? Uma organização, né? Que é para Precisa ter. Precisa ter.
Mas, enfim, Frei, agora eu tenho que fazer umas perguntas aqui que a gente faz no podcast mais direcionado. Porque esse podcast, ele teve a intenção de levar para as mulheres as questões assim, como é que é a nossa caminhada, como que eu consigo caminhar na igreja e caminhar na sociedade. A gente sabe que muitas pessoas falam que não vão para a igreja porque não tem tempo, porque não tiveram um berço católico, ou porque não conseguem. Então, nós estamos trazendo aqui pessoas que através do seu exemplo, ou através da sua dinâmica do dia, está mostrando que é possível sim a gente caminhar, no servir, caminhar na igreja e caminhar na vida também. E trazendo para as pessoas questões que nos afligem, né? Como as mulheres, elas estão sendo muito atacadas, né? A gente sabe que tem toda uma questão política, tem uma questão, enfim, até religiosa, toda envolvendo essa questão da desfiguração da mulher como mulher, né? Então, nessa desfiguração, que mulheres que não querem ter filhos, mulheres que não querem casar, a prostituição mesmo da mulher, não só no sentido de profissão, mas no sentido da imagem, no sentido de como se portar hoje, a falta de virtudes, ou até mesmo esquecimento das virtudes, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor de como vou resumir as três em uma só, que eu acho que a resposta virá junto. Como seria a mulher que Deus criou, imaginou quando criou Eva, né? Como seria a intenção dele? O que o senhor acha que aconteceu com essa mulher até hoje, né? O que fez se o senhor acha que não é a mesma intenção, né? O que aconteceu nesse meio caminho? O que teria sido responsável e quando começou essa mudança? Pergunta difícil, Rosana. Não, eu não Pelo perguntei amor de ainda. Deus. Tem uma Ave pergunta aqui, o Maria. que é ser mulher para o senhor, que eu não vou É. perguntar. Então, eu Aí pegou economizei uma pergunta, pesado. então. Economizei uma. Mais água? Bom, não, tá bom. Deixa eu falar. Deixa eu pensar aqui. Bom, olha, Deus pensou na mulher. Muita pretensão minha saber o que Deus pensou, mas a primeira resposta é sei lá. Boa resposta. Você Mas pensa a o que passa, questão, então, na nossa cabeça? Sei lá. E na nossa, sei então. lá o que Deus pensou. Mas muito bem. Agora o que você percebe é bom. A própria palavra de Deus ela dá indícios, né? Não é bom para o homem que ele esteja só. Então aí você já percebe um primeiro cuidado que é a companhia, Uhum. não é isso? Depois submeteu todas as coisas a eles para que eles cuidassem. Então é uma companhia que vai ajudar a administrar, Uhum. certo? Depois crescei e multiplicai-vos. Então são no caso da mulher, né? É uma colaboradora, ou seja, ela vai trabalhar com, né? Vai contribuir para a continuação dessa criação. Bom, entra o pecado, corrompe todo mundo, não é isso? Tanto o homem quanto a mulher. Então a natureza humana, não é prejudicada e esta antiga Eva, corrompida pelo pecado, ganha de novo digamos assim, uma restauração da mulher na nova Eva, que é a Virgem Maria. Então, se nós olharmos para a Virgem Maria, ela não é diminuída, ao contrário, porque, sobretudo na sociedade da época, né, ela é uma mulher que engravidou e não engravidou do seu marido. Uhum. É, então, se nós olharmos assim, como o olhar da sociedade da época, ela seria até punida com a morte, Uhum. né? Mas percebe-se uma transparência da parte dela, porque conversou com José. Percebe-se também um acolhimento de José muito
justo para com ela, não é? E a decisão dos dois de seguirem a vontade de Deus. Ou seja, existe também a submissão à vontade de Deus. Então, a gente pode já perceber que uma mulher, não é, segundo Deus, é uma mulher que teme a Deus e que está aberta a fazer a vontade dele, não é? Sendo esposa, companheira, amiga, co-administradora, colaboradora, não é? Do plano que Deus tem para a família cristã, não é? Então, eu percebo que este novo olhar que se voltam hoje para as virtudes de Nossa Senhora podem, sem dúvida alguma, ser uma boa bússola para as mulheres, não é? Para que elas possam, através do modelo de vida dela, perceber que não há diminuição nenhuma da condição humana, da mulher. Não há diminuição. Não há uma inferioridade de maneira alguma. A mulher é alguém que está ao lado do homem. E ela, na verdade, possuiu um dom, que é o dom da maternidade, maior até, porque, entre parênteses, né? Maior até do que São José, porque foi ela que gerou, foi ela que deu à luz. A escolhida. E aí, o papel de José foi qual? De proteger, de prover, de cuidar, não é? De ter sido essa referência masculina para Jesus, enquanto que a Virgem Maria, ela concebeu, ela gerou, né? Ela deu à luz, ela amamentou, né? Então, não há, se formos colocar um pódio, não existe um pódio, né? O primeiro lugar é para o homem, o primeiro lugar é para a mulher. Um está ao lado do outro. Os dois deixarão pai e mãe e formarão uma só carne. Uma só carne. Então é uma, né? E justamente essa necessidade da complementação, né? Então eu vejo dessa maneira. Muito bonito. Muito bom. Então é isso. Frei, nós estamos acabando aqui. O senhor queria fazer um fechamento, alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Deixar alguma mensagem? Não sei se as pessoas se interessarem, né, pelo nosso trabalho, pode me seguir lá no Instagram. Então, Frei Silvio CMES. Frei Silvio. Aí já vai ter um cara que parece comigo. Algumas músicas também que nós temos. Acho que tem 11 no YouTube. Também podem acompanhar, são composições minhas. Inclusive as que o Frei Gilson gravou com o senhor são suas as composições. As que o Frei Gilson gravou comigo. Tabernáculo ele gravou? Sim, a Solidão do Tabernáculo, Pescador de Homens, Anjos em Ordem de Batalha, e depois no CD Santo Sacrifício tem o Santo e tem o Cordeiro. Eu acho o Santo que a gente está cantando na novena, quem está acompanhando a novena, é a melodia do Frei, né? E a última música também que a gente está cantando também é do Frei. Isso aí. E a gente quer saber quando é que vai ter mais música, né, Frei? Eu também tô querendo saber. Então. Hoje tem. Vamos ver se a gente acha aí. Então. Mas então, tá, Frei, eu gostaria muito de agradecer, né? Por nada. Agradecer muito a sua generosidade de aceitar o convite, vir aqui conversar com a gente. Peço desculpa das brincadeiras. Não. Foi tudo tranquilo. Ai, que bom, então. Que bom, então. Então, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em Cianorte, né? Eu acho que tá sendo muito bom a experiência. O Frei falou que nunca tinha ficado, assim, uma novena. Gente. Mas está sendo muito bom. A novena tá, assim, a igreja está lotando todos os dias, com a graça de Deus, né? E está sendo maravilhoso. Então, a gente só tem que agradecer em nome de Cianorte, em nome do nosso santuário aqui, agradecer muito a presença do Frei aqui entre nós, e pode vir mais vezes, né? Eu falo que eu tô tentando um Carmelo aqui para Cianorte, mas vai chegar o Carmelo. Essa é a promessa que a promessa, vai ter um Carmelo aqui. A irmã Keller veio aqui, não quer ir embora. O Frei já aprendeu o caminho, daqui a pouco volta de novo. Está sendo experiência boa. Experiência boa. Então, agora, para a gente finalizar, né, eu gostaria de agradecer novamente
aos nossos patrocinadores. Antes de nós rezarmos o terço do Espírito Santo, então agradecer a Ornato Joalheiros, a Carícia Moda Íntima, o Instituto da Doutora Gabriele Valério, o Empório 3S e a Loja Divino Amor. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então, para a gente encerrar, nós vamos fazer o nosso terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, sendo que hoje é a nossa tarefa. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. E em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las do seu caminho. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e mentalmente, para que restaurem suas forças físicas e morais. Pelas idosas, para que se tornem mestres de ternura, para que a sua experiência e sabedoria ajudem as mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Que sejamos cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por elas como um ato de amor e responsabilidade. Que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação,
nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora. Pedimos que interceda por todas nós mulheres e para nós vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.